so fucking precious when you smile. Caos. Essa é a palavra que resume a cidade de São Caetano no dia... As chuvas na noite deste domingo causaram caos e destruição na capital e na região. Esse vídeo vai abordar o tema enchentes. Então, se você está nessa situação, se você... No bairro do Ipiranga, na capital, pessoas ficaram ilhadas no Central Plaza Shopping. Muita gente, inclusive crianças, passaram a noite no local, dormindo em corredores e bancos do segundo andar. No estacionamento, muitos carros foram atingidos pela inundação. Em São Caetano do Sul, um supermercado também foi inundado e mercadorias ficaram boiando. Em Santo André, a Avenida dos Estados se tornou um rio e muitos automóveis foram encobertos pela água. Há relatos de ocorrências no bairro de Santa Terezinha, onde um carro caiu dentro do piscinão que transbordou ao lado da Companhia Regional de Abastecimento Integrado, a Craiser. O motorista morreu. Este restaurante em São Bernardo do Campo ficou completamente alagado. Os clientes saíram pela janela. No outro ponto da cidade, na Vila Vivaldi, moradores foram auxiliados por bombeiros para deixar o local. Alguns improvisaram botes com colchões infláveis. A sede da Mercedes-Benz foi invadida pela água. A imagem, feita por um operário, mostra máquinas ainda funcionando em meio à enchente. A empresa informa que as operações foram interrompidas em seguida. Para que eu consiga, de forma organizada, falar sobre a prevenção, eu decidi listar 32 pontos para que vocês possam se ater, para guiar vocês nesse caminho. Ok? Separar lanterna, apito, laser, agasalho, capa de chuva e guarda-chuva. Vão te manter seco, vão te ajudar na sinalização e com certeza vão te manter mais seguro. Ter sacos plásticos, mochilas ou bolsas impermeáveis, ideais para colocar as suas coisas, as suas preparações, os seus equipamentos, ou começar a guardar tudo que for importante no momento onde você precisa sair logo. Organizar documentos e embalar. Quanto mais você se preparar, melhor. Então, se você conseguir embalar os seus documentos, principalmente com aqueles saquinhos Ziplocs, ou vedar com Durex, melhor ainda. Separar alimentos. Tenha em mente que, se você perder tudo, isso não significa que você não vai ter que manter suas necessidades básicas. Então, pensar em alimentação, pensar em hidratação, em aquecimento, né, em se aquecer, é importante. Sacos de areia, diques de contenção, ou comportas. Né? Talvez a melhor preparação também seja você pensar em uma forma de barrar essa água. Porém, nem sempre a gente tem dinheiro para fazer isso. Então, por isso que a gente tem que pensar antes das coisas acontecerem para bolar o melhor plano. Água. Eu preciso me hidratar. Então, é importante eu manter garrafas PETs de água, né? Garrafas d'água separadas e bem vedadas para esse tipo de situação. E água para você se lavar. Separar alimentos. Sacos de areia. Diques de contenção, água para beber, água para se lavar e um sabonete, e um pouco de cloro também, de água sanitária. Toalhas desidratadas. É claro que eu não posso indicar você a andar nas águas das enchentes, das enxurradas, isso eu não posso fazer, né? Mas, se você estiver dentro do seu veículo com a sua família, ou você estiver numa situação onde você precisa sair dali imediatamente, entenda que você pode encontrar buracos no caminho, buracos que não necessariamente existiam antes dessa enxurrada, dessa enchente chegar. Então é muito importante você andar arrastando os pés. Isso com certeza vai te prevenir caso você tateie alguma coisa suspeita, você pare imediatamente naquele local. Sem falar nos riscos de, por exemplo, boca de lobo, tampas de bueiro e qualquer outra situação que possa te sugar. Sem falar nisso, o uso da corda. Você pode estar utilizando a corda com a sua família para que elas possam ter um mínimo de segurança. Caso alguém escorregue, você consiga trazer de volta, ou mesmo criar um cordão humano que tenha um pouco mais de peso e estrutura para que você, enfim, consiga passar por aquela situação. Como eu disse, eu não indico, né? Mas se não tem outra opção, era o que eu faria com certeza. Mas para isso eu preciso de equipamento. No caso de uma enxurrada me arrastar, eu e meu pai, eu e, sei lá, meus filhos, fazendo um nó específico, não é qualquer nó, na cintura de cada um deles com a mesma corda, se eu achar um poste ou se eu conseguir nadar e
ficar no meio desse poste, a corda com certeza vai unir todo mundo. E aí você vai conseguir um ponto, pelo menos para você não ser arrastado por essa enxurrada. Nem tudo se resume a buracos e bocas de lobo, não. Uma escadinha, uma alteração no nível da calçada, tudo isso pode te derrubar sim, viu? A Organização Mundial da Saúde, para combater o vírus do Ebola, seguia um procedimento para a limpeza dos equipamentos, das salas, enfim. Ela utilizava para cada litro de água de 1 a 3 colheres de sopa. Então também indico essa porção, e não sou eu que estou indicando, e sim a Organização Mundial da Saúde. Então acho que vale a pena você prestar atenção nisso. Então, só que eles repetiam esse procedimento 3 vezes. Então você limpa, passa um álcool e deixa secar. Depois limpa de novo, passa um álcool e deixa secar. Depois você limpa de novo, passa um álcool e deixa secar. Ou seja, repete essa operação 3 vezes. Com um intervalo mínimo de 10 minutos entre eles. Água potável. Caso você precise purificar a sua água, o filtro de barro, talvez ele não consiga fazer tudo sozinho. Utilizar um filtro, pode ser esses de café mesmo, uma gota de cloro para cada litro de água, e além da fervura e depois passar no filtro, com certeza vão garantir que você tenha a água mais purificada possível. Se você jogar essa água direto no filtro, as sujeiras elas não serão eliminadas, elas serão retidas no filtro, e o filtro vai se saturar com muita facilidade. Lembrando que o filtro ele também não mata as bactérias, a menos que você tenha investido num baita filtro, o que mesmo assim também vai ficar saturado. Mas no caso dos filtros comuns, essas bactérias, essas sujeiras, vamos imaginar, na melhor das hipóteses, que eles vão ficar ali parados no carvão ativo. Então é interessante que você mate tudo isso antes, com uma gota de água sanitária, uma gota de água sanitária para cada litro de água, que você ferva a água e que você passe ele numa peneira, num filtro, né, no máximo de filtragem que você puder. E aí depois você vai lá e passa no filtro. Se você tinha uma hortinha na sua casa, infelizmente a sua horta, a sua terra já era. Você vai ter que refazer tudo novamente. Essa água, ela é de uma origem, no mínimo, duvidosa. E a gente não sabe, nós imaginamos que exista apenas os resíduos domésticos na água das enchentes. Mas nós temos que entender que indústrias e empresas também utilizam aquele lugar para jogar os seus detritos. Então vale a pena você se preocupar com isso também. Além, lógico, do veneno que é jogado no bueiro para matar as pragas, os insetos, as baratas e entre outras situações. Se você já tinha guardado água ou se você já tinha preparado alguma coisa, por exemplo, latas de sardinha, conservas, você não vai precisar jogar fora caso essa água não tenha contaminado o que está dentro. Mas ainda assim você vai ter que lavar aquela lata com o mesmo procedimento. 1 colher de sopa para cada litro de água sanitária, para água com cloro, né? E aí você vai ter que fazer essa limpezinha para não deixar que nenhuma bactéria acabe contaminando. E faça uma limpeza minuciosa, tá? É importante que você faça essa limpeza antes. Aí dá para comer, dá para beber água numa boa. Flutuabilidade. Eu disse para vocês em algum momento dos vídeos que você vai ter que sacrificar algum móvel. Lembra dessa palavra? Talvez na sua condição você não vai conseguir elevar a sua casa inteira, mas você pode escolher um móvel que vai ser, infelizmente, o que vai ficar exposto sobre a água, e o restante você vai colocar em cima dele. Só que se você não amarrar, se você não tiver uma corda, um varal para você passar em volta e prender eles em algum lugar, a água vai fazer com que esse material todo tombe, porque a flutuabilidade da madeira na água ou de qualquer material que tenha ar dentro, a flutuabilidade é muito maior. Então isso vai fazer com que as coisas tombem. Então amarrar elas em algum canto com certeza vai ser muito importante.
Poxa, numa situação dessa eu tenho um bot lá em casa e eu gostaria de utilizar esse bot em situações de enchente. Vamos lá. Peraí, não é bem assim. Os bots destinados à diversão, eles não têm as mesmas características de bots operacionais ou de bots para esportes. E você pode acabar se surpreendendo o quão inapropriado ele é numa situação dessa, pois ele não foi projetado para isso. Para você poder trabalhar com esses tipos de equipamento, primeiro entenda que ele demora muito até você encher aquilo ali. Geralmente ele vai ficar vazio dentro, né, na sua residência, senão você não vai ter onde guardar aquilo ali. Dá trabalho, tá? Não é tão simples assim não. E é interessante que você tenha os coletes, é interessante que vocês pensem em muitas coisas, tá? Não é só pegar e sair correndo. Ter um bote, mas não ter água, não ter corda e não ter remo, não saber fazer um nó, realmente não vai te ajudar. Então, essa corda aqui, se você tem carro, você tem que comprar realmente uma corda muito mais grossa, de 6, 8, 10 milímetros, 12 milímetros. Vai ser muito melhor para você, principalmente você que tem veículo. Para mim, que sou um cara mais simples, esse paracorde aqui, dessa cor, ela chega brilha no vídeo, ela é muito forte. Eu tenho 30 metros, também doação da Croster, e é sensacional. Eu acho que são iniciativas privadas como essa, que tem como objetivo o bem da comunidade, que tem que ser incentivada na nossa sociedade. Por isso eu tenho muito a que agradecer a Croster. Meios de fortuna. Meios de fortuna são importantes. Nesses 9 anos de experiência que eu tenho, realmente você nunca tem todos os equipamentos que você precisa, até mesmo porque eles são economicamente viáveis numa situação dessa. Esses equipamentos que eu consegui adquirir aqui, com certeza, com o meu simples, humilde salário de trabalhador, eu teria comprado eles com certeza, até mesmo porque a Croster facilita, divide, enfim, conversa com eles que eles resolvem de tudo, faz boleto, faz no cartão, hoje a internet facilita tudo, e são equipamentos que com certeza valem a pena. Se nesses, vamos chutar aí, 6 anos atrás, eu tivesse comprado uma LED Lancer H3.20, é isso? H3.20, eu não teria comprado outra lanterna. Eu não teria comprado outra lanterna. Teria comprado sim, porque eu necessito às vezes de um outro tipo de movimentação. Mas essa lanterna de cabeça, realmente são equipamentos de qualidade que você tem que comprar para a sua vida. Principalmente se você trabalha com isso, se você é doido que nem eu, assim. Hoje eu nem tô com a camiseta, porque é para eu ficar mais à vontade para eu poder falar. Lógico que meios de fortuna são importantes, sim, meios de fortuna são importantes, eu diria até mais, meios de fortuna são indispensáveis, mas evidentemente você, por exemplo, aqui tá uma faca e eu improvisei uma bainha, tá, mas demora, sabe, não foi uma coisa planejada por profissionais. Aí você encontra a Croster, você consegue comprar um canivete como esse aqui, ó. Ganzo, não sei se dá para vocês verem aí o nome. A trava dele aqui, ó. Um canivete como esse, acredite, eu já fiz o teste, eu tô andando com eles há dias na minha cintura, porque uma das coisas que eu ia fazer questão de falar para vocês, se esse clipe aqui fosse uma porcaria, eu seria o primeiro a falar isso para vocês, e acredite, ele segura mesmo. Várias vezes eu pensei que eu tinha perdido ele na minha cintura, mas não, cara, esse clipe segura demais. Além disso, caso eu esqueça, saio de casa com muita pressa, mas eu lembrei da minha defesa, uma coisa sempre acaba puxando a outra, tá aqui, serve pra muita coisa, cara, certo? Você pode retirar isso aqui caso você não precise, aproveitar só a cordinha para fazer um fiel aqui na mão, uma boca de lobo aqui, para você ter a ferramenta sempre presa na sua mão, enfim, aí vai do seu gosto, mas saiba que meios de fortuna são importantes, cara, e lâminas não são dispensáveis. Acompanhar a previsão do tempo, identificar o centro
mais forte, da onde a chuva vai atingir, qual é a massa, o momento onde ela vai estar mais concentrada. Uma coisa é um desastre natural, a outra é a negligência da falta de prevenção e de manutenção dos equipamentos que ajudam a escoar a água. Números importantes como Polícia 90, Bombeiro 93, SAMU 92 e, é claro, o número da Defesa Civil, além do número da distribuidora de energia e também da distribuidora de água, pois a gente nunca sabe o tamanho da destruição que isso pode causar. A Defesa Civil, em alguns pontos, em alguns locais, algumas bases, geralmente são pontos estratégicos, pois eles trabalham para isso. Lá, dependendo da situação, pode ter listas para vagas de abrigo, pode ter uma melhor estrutura para te receber, para te manter protegido, para os seus filhos, se a família estiver separada, enfim, dá uma olhadinha lá no seu bairro. Você sabia que só em fevereiro de 2019, até fevereiro de 2019, bateu o recorde de 2018 inteiro nas incidências de raios? Foram 8.000 raios somente nesses 2 meses. Se você estiver num campo descampado, então é melhor que você fique agachado numa posição de bolinha e diminua a distância entre os pés. Quanto mais próximo, mais seguro você vai estar. Quanto mais baixo você tiver, mais chances você terá. Existem relatos de janelas de vidros que se estouraram com a tamanha força da explosão do raio, do estouro do raio, daquela energia. Então, se manter afastado de janelas também é importante. Você já conversou com a sua família hoje? O debate familiar para o plano de emergência, ele é indispensável. Pensar num ponto de encontro, pensar na comunicação, no mundo da fantasia das crianças, tudo isso deve ser colocado em pauta e discutido. Primeiro o marido e a esposa, e depois os filhos mais velhos, e aí depois incluir os mais novos, para que exista uma linha hierárquica de comando e que a informação seja distribuída de uma forma muito mais efetiva, garantindo assim que caso o pai não esteja, a mãe consiga liderar, caso a mãe ou o pai não esteja, o filho mais velho consiga liderar, e assim subsequentemente, ou conforme a sua cultura, ok? Será que as estações de metrô realmente são o local mais seguro para você correr numa situação dessa de chuva? Existem notícias de estações de trem e de metrô que ficaram completamente alagadas no caso de enchentes. Essas águas acabaram invadindo as linhas do metrô e inclusive fábricas internacionais aqui no Brasil. Com certeza, a primeira coisa que você vai fazer é desligar a rede elétrica. Não existe um plano perfeito e pode acontecer do plano não sair do jeito que vocês planejaram e geralmente nunca sai. Por isso o treinamento é importante. Você imagina no momento de desligar a rede elétrica? Por isso é importante você utilizar um EPI, que são luvas de borrachas. Elas são específicas para se mexer com eletricidade e com um bom treinamento e uma boa orientação, sua família com certeza estará segura na hora de mexer na caixa de força, por exemplo, e ter acesso aos equipamentos, enfim. Com certeza, pedir socorro é indispensável. É importante que você não negue ajuda. E é importante que você peça ajuda, mas sempre quando você tiver segurança para fazer. Se você se sentir inseguro, não faça. Mas peça ajuda. Você não é obrigado a agir caso você não tenha treinamento para isso, mas você tem como obrigação procurar a melhor forma de conseguir essa ajuda, uma vez que você não está na situação mais difícil que aquela pessoa e nós não estamos em guerra. Assim como na parte de conscientização, eu volto para a mesma questão. Fique longe de portões e grades, de choque e ferro, que são materiais condutores. O H2O ele não conduz eletricidade, mas os minérios e as outras coisas que estão ali naquela água com certeza conduzem eletricidade.
Então, se você colocar a mão num poste de madeira, num poste de ferro, num dia de chuva, intensidade de raio, rede elétrica, assim como na parte de conscientização, você poderá ser atingido. Então, a melhor dica, fique longe. E outra coisa, às vezes, as pessoas vão tateando as paredes das casas e procuram as calçadas que geralmente são os pontos mais altos. Mas entenda que bem próximo do portão, pelo menos em alguns padrões, principalmente os mais antigos, o rádio de força, a caixa de força, né, da residência, ele fica justamente na frente da casa, mesmo que na parte de dentro. Mas a água, sim, você pode tomar choque com isso. Tá? Existem históricos disso, então não é fictício. Então fica ligado, cuidado, mesmo que seja uma parede, fica ligado, hein? Você geralmente vai identificar uma janelinha de vidro ou alguma coisa do tipo para que o profissional da concessionária consiga lá e fazer a medição, mas mesmo assim ainda é perigoso. Qual o item mais importante e mais indispensável? Com certeza a lanterna. Eu estava utilizando essa lanterna aqui. Apesar dela ser USB e muito bom, percebam que ela não tem suporte, não tem aonde eu prender, a mesmo que fosse num cano. E mesmo assim, andar com o cano, andar com ela na mão, muito melhor andar com ela na mão. Certo? Ó, bem forte mesmo. Mas entenda que numa situação dessa, tudo que tiver ao meu favor vai ser muito melhor. E aí, por isso, eu encontrei a LED Lancer, que foi uma oferta que os meus amigos da Croster, o Bruno e o Felipe da Croster, conseguiram fazer por mim, para poder mostrar para vocês aqui. Olha só que bacana. Eu tenho o ajuste de altura, eu tenho o ajuste de foco, certo? E tenho ainda o ajuste de intensidade. Carinha, você achou que era tudo, né? Não, não é. E detalhe, todos esses comandos, eles são muito fáceis, ó. Vou fazer o contrário. Ó. E vou fazer o meu ajuste de foco aqui, ó. Cadê? Isso aqui realmente é muito forte. Vale lembrar que manter as suas mãos livres numa situação dessa é de extrema importância. De extrema importância. Você vai precisar das suas mãos em qualquer situação dessa. Eu faço questão de mostrar esse equipamento. O nome dele é LED Lancer. Vamos ver se vai aparecer aqui. LED Lancer H3.2. Ela realmente cumpre o que promete, surpreende. E é só numa situação dessa que você... Só quem já trabalhou com lanterna, quando recebe um equipamento desse, vai entender a importância desse equipamento. Quando que eu faço meu plano de emergência? Hoje. Agora. Pega uma prancheta. Você não tá com a prancheta aí? Você não tá anotando tudo isso que eu tô falando para você? Então você já tá perdendo tempo. Toda vez que você não se prepara, você é uma presa fácil. Quando que você deve fazer esse plano de emergência? Imediatamente, agora, sem desespero, sem causar um acidente, mas começa a pensar nisso hoje. É importante para sua família que você comece a agir realmente como alguém que vai os proteger de verdade, não só no sentimento, mas na razão, nas atitudes, que seja um fato, que você realmente proteja a sua família. Esse é um tema que você tem que pensar. E se você não pensou nisso até hoje, tudo bem, você está tendo a informação agora, então comece a conversar com a sua família, principalmente com os mais novos, tá? Principalmente com os adolescentes. Adolescentes têm maneiras diferentes de fazer as coisas, mas eles surpreendem, tá? Eles fazem um caminho totalmente louco para fazer as coisas, mas eles realmente fazem e acabam fazendo melhor do que a gente. Então vale a pena você acabar dando esse voto de confiança, mas isso só depois de muito treino, de muitas dicas, de muito aperfeiçoamento, e ninguém melhor do que você, que é o pai, que é o orientador,
para auxiliar. Nada melhor do que você, que é o adolescente, que é o filho, indicar esse caminho para os seus pais e mostrar para ele que até mesmo você, sendo menos experiente na vida, consegue realizar. Nada melhor do que você, adolescente, para incentivar o seu irmão mais novo. E nada melhor para você, que é um garotinho, que é um menino mais novo, mostrar para sua família que se até você pensou nisso, porque eles que são tão mais vividos não estão pensando. Então é muito legal sim, tá? Pega um caderninho, pega um papelzinho, anota o link do canal e mostra pro papai e pra mamãe também, tá? Vai ser muito importante. Frases. Separei 2 frases importantes para vocês. Na vida não existe prêmio e castigo, somente consequências. Se você se preparar, você vai ter uma chance, tá? E mesmo assim não é 100%. Se você tivesse toda a grana do mundo, talvez até resolvesse, né? Agora entenda uma coisa, e se já é longe demais? Então, você se prepara. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Ah, eu faço tal coisa. Ah, mas e se acontecer tal coisa? Eu faço. Ah, e se é longe demais? Tá bom? Então, na vida não existe prêmios e castigos, somente consequências. E 32ª, morra jovem o mais tarde possível. No mais, desculpa, mas eu tive que falar. Dúvidas, por gentileza, põe num comentário. Eu aceito muito as informações que vocês tiverem para colocar lá nos comentários. Eu aceito sugestões, elas serão postas nos novos. Tudo que vocês colocam no comentário, vocês sabiam que eles têm uma grande chance de aparecer nos próximos vídeos? As ideias, as opiniões, tudo que vocês falam, com certeza vão aparecer nos próximos vídeos, porque eu quero que você participe desse projeto. É mesmo porque isso aqui não é unilateral, tá? É um trabalho em equipe e eu conto com vocês para fazer esse trabalho, esse projeto de vida que eu tenho, que é salvando vidas até dormindo, e eu conto com vocês. No mais, desculpa, mas eu tive que falar. Tchau. You so fucking precious when you smile. I'm lying just another break.